Boa tarde a todos, então. Já estamos no horário combinado e eu queria agradecer a presença e o aceite do convite do professor Jair do Amaral. O professor Jair é um professor que tem graduação, nossa, pela universidade. Você vai ter que me dizer, porque eu me lembro do mestrado e doutorado. É melhor começar pelo final, Tá certo. Então, tem descendo, do que pós-doutorado pela começar Universidade de Paris, do que doutorado também começar pela Universidade de pelo Paris início, né? e tem mestrado pelo PIMES, a Universidade Federal de Pernambuco. A graduação eu acho que é Taubaté, né? Universidade É, de Taubaté. na Universidade de Taubaté e pós-graduação na USP, na FIP da USP, mestrado no PIMES, doutorado na Universidade de Paris, Paris 13, pós-doutorado também na Universidade de Paris 13. Então, professor Jair, muito obrigado. Aos poucos as pessoas vão chegando, mas se você quiser já pode ficar à vontade para começar essa conversa, ou a gente pode continuar esperando mais algumas pessoas chegarem. Mas como a gente já está no horário, então podemos conversar. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou pedir a todos para desligarem seus microfones para não haver interferência. Muito obrigado. Tá, Marcelo, professor Marcelo, eu que. Olha aí, ela. Eu que agradeço o convite. Enrolei um pouco, mas acabei acertando, não foi? Bom, a proposta que eu fiz foi fazer uma conversa sobre o ensaio que eu escrevi, ligado a uma reflexão pandêmica, uma reflexão que uma reflexão que eu classificaria como existencial ou existencialista, né? Não faz propriamente parte da minha pesquisa ou da minha agenda de pesquisa, embora alguns pontos acabam se cruzando, porque meu interesse central é com relação ao desenvolvimento econômico, mas de desenvolvimento socioeconômico, etc. Então, eu acho que a pandemia e todos os impactos que ela tem causado é uma boa oportunidade para fazer esse tipo de reflexão, né? Então, assim, eu passei para os meninos do PET a última versão dessa reflexão que eu escrevi. A primeira versão escrevi em julho, meados de julho, e a segunda acabou saindo agora. E a ideia é, assim, fazer atualizações de acordo com a evolução da pandemia, dos impactos, das adaptações que ocorrem. Então, assim, essa é a segunda versão. Outra, se eu tiver coragem, eu, eu posso, né, atualizando. Então, assim, eu devolvo um pouco a pergunta para você, como você gostaria que acontecesse. Eu posso, eu posso simplesmente receber as perguntas, observações dos alunos, dos estudantes em relação ao texto, respondê-las, ou eu apresento assim alguns pontos, eu posso também pensar alguns pontos dentro do texto para motivar a discussão. O que você acha? Desculpe, Jair.
Você prefere receber agora as perguntas ou Não, depois? aí é isso que eu estou perguntando, como é que vocês preferem? Eu fazer uma apresentação, assim, pensando alguns pontos do texto ou ir direto para as perguntas, porque para quem já leu o texto, deve ter perguntas a fazer, não é? Então aí facilita mais. Aí depende de vocês. Acho que você poderia começar falando Fazendo sobre o alguma, texto em geral, e aí, quando as pessoas tiverem alguma pergunta, elas podem escrever aqui no chat ou então podem ligar os microfones e ok. perguntar. Então, assim, o título da reflexão, do texto, a Covid-19 e seus impactos, dos azimuth. Dos azimuths, mas não é uma guerra, é uma pandemia brutal. Então, assim, eu utilizo aí algumas metáforas, pelo menos 3 metáforas dentro do texto, assim como forma de motivação. É uma motivação que eu tive para desenvolver as ideias. Não é? Então, tem a metáfora da própria teoria matemática do caos, dos azimuths, que é muito utilizado na língua francesa, mas tem uma origem antiga e uma origem até na astronomia, significando um ponto no horizonte. Mas os franceses usam muito para dizer quando há impactos em todas as direções, de maneira muito acelerada, enfim. Então, eu achei interessante empregar esse termo, não é? Mas, assim, tem um ponto central, metafórico da reflexão, do texto, que é essa contraposição que eu procuro fazer entre guerra e pandemia. Né? Então, eu poderia dizer que houve aí vários gatilhos que acabaram acionando a minha reação. Uma foi do próprio presidente da França, o presidente Macron, que comparou, logo no início da pandemia, assim, se dirigindo ao povo francês, como forma de motivar a população a aderir ao isolamento social, etc., ele comparou a situação como se fosse uma guerra. Ele foi muito claro, dizendo: estamos numa guerra. O Trump também ele utilizou muito essa narrativa bélica, inclusive recorrendo a algumas leis, principalmente a lei que foi editada durante a Guerra da Coreia, né, que obriga empresas a converterem suas plantas produtivas para produzir artefatos para a guerra. Né? Então, ele utilizou muito isso e vem utilizando essa narrativa. O próprio comportamento dele indica isso, né? Mas teve um, teve um gatilho assim decisivo que foi a atitude do nosso presidente Bolsonaro quando ele ele lança um Twitter dirigido ao Ministério da Saúde, passando, digamos, aquela recomendação do uso da cloroquina. E no meio da mensagem ele diz: olha, estamos numa guerra e, portanto, temos que atacar o inimigo e tal. Enfim, não usou esse termo inimigo, mas usou o termo guerra, né? Então, assim, esse foi o clique, esse foi o gatilho, né? Então, assim, o texto apresenta rapidamente uma linha do tempo, desde a emergência do vírus em Wuhan, na China, passando pela decretação de estado de emergência pela OMS, depois o estado de pandemia, em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde. Em poucos meses, a pandemia se espalhou da Ásia para a Europa, América,
e hoje muito concentrado aqui na América do Norte, América Latina. Então, assim, eu sigo muito, assim, quase que diariamente um site, o World Meter, que indica os casos diários afetados e também os casos de mortos, né? Então, hoje eu consultei, ele indicou 19 milhões e 26 mil 365 casos, 712, isso no mundo, né? 712.178 mortos. O que é interessante é o número de recuperados de 12 milhões 207, né? E a concentração da pandemia hoje, ela está situada nos Estados Unidos, aí em número de mortos e em número de afetados. Os Estados Unidos representam hoje 27% do número de casos de infectados e 23% de casos de mortos, isso no mundo. O Brasil vem em segundo lugar, com 15% de infectados e 14% de óbitos. E em terceiro, a Índia com 11% de infectados e 6% de número de óbitos. E por aí vai. A Rússia, que é um caso muito assim nebuloso devido à própria confiabilidade dos dados, vem em quarto lugar com 5%, depois a África do Sul, o México também, em sexto, né, e daí por diante. Bom, os observatórios que acompanham a pandemia indicam que há um repique na Europa hoje, Espanha, Itália, né, um pouco na França e Portugal também. Isso está provocando novas reações dos estados que, né, dessas localidades, mas com menos intensidade já, né? Tem um site muito interessante, que é o site do jornal Le Monde, que apresenta um painel de 130 países, indicando a configuração, o desenho de cada curva de cada país, a curva de cada país. E é muito interessante. Não há qualquer convergência entre as curvas, né? Desses 130 países, as curvas são completamente diferentes, né? Mas tem uma curva que chama a atenção, é a curva da Áustria, que apresenta um desenho digamos, de uma curva normal, estatisticamente falando, né? O resto é completamente, são figuras completamente diferentes umas das outras, e estatisticamente, assim, muito difícil de definir. Não existe um padrão, né? Não existe um padrão entre as figuras. Quer dizer, o que é que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Chamar atenção para os modelos diferenciados entre os estados, entre os governos, no combate à pandemia, né? Então, isso é interessante porque é bem revelador. Bom, então eu chamo a atenção para os impactos que essa pandemia causou nos sistemas de saúde nacionais, né? A sobrecarga sobre as capacidades estruturais, em número de leitos, e também disponibilidades de respiradores, capital humano, equipamentos de proteção, medicamentos, enfim, né? Então, colocando todos esses sistemas assim num estado de muito estresse, né? E risco e de bastante estresse também. E, claro, chamando atenção para os impactos econômicos, né? Quer dizer, isso é uma questão que está assim, chamando muita atenção dos economistas e está servindo de uma base importante de pesquisas, porque é um novo ciclo econômico que se apresenta e cuja motivação, cuja causa não está dentro do próprio sistema econômico. É
é uma crise, é um novo ciclo de baixa, não é? E que é provocado por um choque exógeno. Isso que é interessante. E que ataca e desestrutura os dois pilares do mercado. Quer dizer, tanto a oferta quanto a demanda, simultaneamente. E também o que é assim, o que é impressionante é que também desestrutura os fundamentos do mercado, da economia. Quer dizer, a gente costuma passar para os estudantes que o Estado ele reage, não é, sob assim a forma de intervenção na economia, no mercado, quando há falhas de mercado, né? Mas quando a gente olha para os impactos causados pela pandemia, o que a gente observa é um buraco enorme, uma cratera sem fim, né? Então, falhas de mercado é uma coisa assim insignificante. Então, o Estado ele é obrigado a reagir, né, com medidas drásticas, com medidas bastante fortes digamos, mitigar os impactos tanto na área da saúde quanto na área econômica. Então, é quase que uma movimentação do Estado no sentido de substituir o mercado, pelo menos momentaneamente, né? Então, assim, é um esforço tremendo, para refazer esses dois pilares, oferta e demanda, mas principalmente refazer os incentivos, os fundamentos. Os fundamentos eles foram pulverizados, né? E além disso também o que é interessante é o abalo que tudo isso causou nos contratos entre empregadores e empregados, contratos de toda ordem, né? Não vamos aqui entrar em detalhe. Bom, o que é impressionante é assim o impacto macroeconômico que essa crise teve. Por exemplo, nos Estados Unidos, no segundo trimestre, a queda do PIB foi de 32,9% da economia americana, né? Isso foi abaixo de todas as expectativas e previsões nos Estados Unidos. A Europa, por sua vez, onde tem um sistema mais, digamos, mais assim estruturado de proteção social e também assim uma intervenção mais avançada do Estado na economia, enfim, a queda foi de 11,9%, isso na Europa. Na zona do euro foi de 12,1%. E no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, também no segundo trimestre, a queda do nosso PIB foi de 11,2%, né? Então, assim, é até surpreendente essa queda, digamos, essa queda mais suave do PIB brasileiro, né? Esperávamos uma queda mais acentuada. Bom, então, o texto, ele discute, assim, a centralidade dele, se posiciona diante da pergunta, isso aí, vamos dizer, aceitando a provocação feita por esses estrategistas, chefes de governo, enfim, chamando tudo isso de uma guerra. E, recentemente, eu vi uma entrevista do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, há 2 semanas atrás, para o jornal, não sei se para o jornal Estadão ou Valor Econômico, e ele também usa essa metáfora, chamando de guerra, né, para justificar o papel do Estado, a intervenção do Estado, a reação do Estado, do governo, com programas de emergência, tanto para a saúde como também para a economia. E isso me fez consolidar digamos, essa minha insistência com relação a essa provocação, né, digamos, explorar essa diferença, né? Então,
eu procuro fazer isso no texto, procurando fazer a diferença entre guerra e pandemia. Então, olhando para a história, você morou na Alemanha, fez o doutorado lá, eu morei na, na França, onde fiz o meu doutorado, e a gente, durante esse tempo, é muito insistente, assim, autoridades, a população, enfim, ex-combatentes, e, enfim, livros de história, cursos para os estudantes de fundamental, enfim, nas universidades é muito forte as mensagens, são muito fortes as mensagens, né, em relação à Segunda Grande Guerra. Na França é muito forte em relação a invasão nazista, o combate ao nazismo, a resistência, o papel da resistência, enfim. Bom, olhando para a história, a gente observa que as guerras, bom, as guerras são promovidas por inimigos visíveis, exércitos visíveis, e o que a gente tem é outra coisa, né? E além disso, provoca uma destruição do capital físico, assim, uma destruição assombrosa, né? E o que a gente vê durante a pandemia é que o capital não só não foi destruído, como o capital físico ele está aí bastante ocioso, né? Então, o que foi afetado, pelo menos grande parte do capital, o que foi afetado em grande parte foi o capital humano, não só vidas que se foram, mas assim, todos nós que estamos passando pela pandemia, vivendo essa pandemia de maneira isolada, o isolamento social, enfim, a gente sabe que os danos psicológicos eles são muito fortes, porque o impacto é horizontal, né? Então, a gente sabe que tem uma certa descrição no ataque do coronavírus, mas o fato é que ninguém pode ser, ninguém, em teoria, é poupado pelo coronavírus. Então, existe uma apreensão, existe um medo, existe em relação à exposição ao risco, né? Então, o capital humano é o lado que mais sofre com a pandemia, enquanto na guerra, claro que tem a pressão psicológica que é muito forte, vidas que se vão, mas o capital físico ele é muito afetado, né? Principalmente na Segunda Grande Guerra. Na Primeira Guerra, nem tanto. Mas, assim, e o que é interessante também, chama atenção, é que após uma grande guerra, por exemplo, as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todos esses eventos tiveram, ao final, não é, negociações, né, encontrar culpados pelo início do conflito, etc., e isso resultando em indenizações de guerra, reparações. Isso aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, isso é muito conhecido, né? O Tratado de Versailles, a comissão que foi criada em função disso, né, impondo à Alemanha um certo montante de indenização a ser paga aos países aliados que foram vitoriosos, né? Bom, até Keynes participou dessa negociação, ele se retirou porque considerou exagerada assim, a imposição do valor da indenização à Alemanha, ele acabou e se retirou antes da finalização das negociações. Enfim, digamos, são detalhes assim desses processos, dessas negociações. Então, no caso da pandemia causada pelo novo coronavírus, a quem reclamar? Nós vamos reclamar a família do coronavírus, quer dizer, não faz sentido, né? Então, o fato é que cada país, cada sociedade terá que assumir, não é, todas as despesas, todos os gastos ocorridos não é, com a pandemia, tanto na área da saúde quanto na área da economia. Então, tem um aspecto
tem um aspecto moral que eu busco para, digamos, fazer uma, uma consolidação dessa diferença, né, é que na guerra as pessoas, pelo menos os mais jovens, estão dispostos ou são jogados para defender a pátria. Então eles entregam a vida para defender a pátria, querendo ou não, ou seja, voluntariamente ou não. Na pandemia é diferente. O Estado, na verdade, é que tem que assumir, usar a sua soberania, e assumir a responsabilidade para defender vida, defender saúde, vida, né, garantir vida às pessoas, à coletividade. Então, ele tem que estar ao lado da ciência, da informação boa, né, ele tem que, digamos, orientar, enfim, né, e estimular o isolamento social, para que as pessoas fiquem menos expostas ao risco, enfim. Então, tem essa grande diferença, né? E outra diferença também, isso na questão econômica, né? Eu me lembro, na graduação de economia, tinha um livro-texto do Paul Samuelson, de Introdução à Economia, que tinha um exemplo muito interessante, um exemplo clássico, dizia assim, que durante a guerra, a indústria ela se volta para a produção de canhão, mas em tempo de paz, a indústria ela se converte ou reconverte produzindo manteiga. É uma metáfora, né, para ficar bem diferente, digamos, os conteúdos das mercadorias, e dependendo dos fins, né, dependendo das circunstâncias, etc. E o que a gente viu durante a pandemia foi uma reconversão, tanto da indústria como também das estruturas de atenção à saúde, mas principalmente dos centros de pesquisas. É impressionante a resposta que a ciência deu ao avanço da pandemia, né? Então, diferentemente, por exemplo, da gripe espanhola, que durante muito tempo ficou, os cientistas da época, os estudiosos da época, ficaram sem conhecer o que causava aquele fenômeno, quer dizer, como era transmitido, enfim, ou seja, a estrutura do vírus, o modo de comportamento do vírus, a dinâmica de propagação, o modus operandi de ataque ou né, de desenvolvimento nos organismos das pessoas, enfim, tudo isso era desconhecido durante a pandemia causada pela doença, pela gripe espanhola, e foi impressionante a resposta que a ciência deu agora, não é? E chegando, vamos dizer, ao ponto de podermos ter, em tempo recorde, uma vacina, ou muito mais do que uma, duas, três, quatro vacinas, talvez até o final do ano, início do ano que vem, enfim, isso é uma coisa impressionante, quer dizer, a resposta que a ciência deu. Então, isso é uma outra grande diferença, né? Bom, eu vou aqui caminhando para um fechamento desses pontos, para a gente poder conversar, né? Tem um ponto aqui que nos interessa muito no sentido, bom, estudamos economia, então tem um ponto que assim, é chave, né, na discussão econômica, e também como cidadão é um ponto que vai nos afligir muito, que é o seguinte: o governo brasileiro, como todos os governos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, enfim, em todos os países, todos os governos responderam com programas de intervenção na área da saúde, na área da economia, para mitigar os impactos, né? Quer dizer, isso aí obrigatoriamente está gerando e vai gerar um déficit fiscal enorme, né? E, consequentemente, vai elevar a um nível inédito a nossa dívida pública interna, de todos os países, mas, no nosso caso, em particular, segundo o Tesouro Nacional, deve chegar ao final do ano com a dívida interna
do governo federal, representando 98% do PIB. Mas veja, isso é complicado, porque, pelo menos neste ano, enquanto a dívida vai subir, o PIB vai descer. Então, esse indicador, relação dívida-PIB, né, esse indicador vai se deteriorar. É claro que, como a gente vai observar no segundo semestre, a gente já está observando em junho, há uma reação positiva da indústria, de outros setores, da agropecuária, né, é um setor que não sofreu grandes impactos, mas no todo, no conjunto, a gente já está observando uma reação positiva, já no mês de junho. Então, no segundo semestre vai melhorar, mas a perspectiva, digamos, a projeção para o PIB da economia brasileira é de uma queda de entre 5 pontos e 6 pontos, né? Dependendo do analista, dependendo da fonte. Então, nós teremos uma situação este ano de aumento da dívida interna e queda do PIB. O que fazer, né? Bom, o interessante é que, bom, o que tem que chamar a atenção é que o governo não teve escolha, não tem escolha, né? E é muito curioso que, se você pergunta para qualquer economista, ortodoxo, heterodoxo, não há divergência entre os economistas sobre a necessidade do Estado, do governo, digamos, lançar programas de emergência, vamos dizer, a todo custo, mesmo que isso custe uma fortuna, né? Mas isso é em geral. Mas estou dizendo, no Brasil, que já vinha de uma situação, digamos, pré-pandemia, com elevado déficit, com elevada relação dívida-PIB, etc., né? A questão é que, ao passar a pandemia, no pós-pandemia, o que, assim, me preocupa é que o consenso que, digamos, avalizou, legitimou, permitiu, que chancelou essas intervenções do Estado na economia, na saúde, gerando grandes gastos e déficits e dívida, etc., o consenso, que é um consenso formado sob o ambiente de comoção, né, de comoção, da emergência, esse consenso não existirá, muito provavelmente, após, digamos, ao final do ano, segundo semestre, no início do ano que vai entrar, 2021, quer dizer, a pergunta que eu deixo, né, para reflexão é quem vai pagar a conta e como ela será paga, né? Então, essa é a questão. Então, é uma questão interessante para a gente poder desenvolver, né? Porque nós não teremos o mesmo consenso que tivemos, estamos tendo ainda, né? Consenso esse que acelerou o Congresso tomou decisões importantíssimas, decisões assim radicais em tão pouco tempo e por via remota, né, sem reunião física, etc. Então, por quase unanimidade, o Congresso tomou decisões importantes, gerando gastos assim enormes. Bom, enfim, o Congresso foi muito ágil, muito assim, digamos, respondendo rapidamente, definindo gastos, né? E, claro, gastos que saíram do bolso do governo federal, né? Agora, o grande desafio para o Congresso e para o governo é encontrar um consenso para definir a arrecadação, definir novas receitas, ou definir modelos de reformas que possibilitem reacomodação dos recursos públicos, não só federais, estaduais e municipais, né? E tem a questão federativa no meio disso, que é importante. Bom, então, assim, eu vou jogar dois cenários aqui para a gente poder explorar. Um é um cenário mais legal, mais tranquilo, nice, bem cool, né? É o cenário 1, onde
nós poderíamos ter juros baixos, como temos hoje, 2% de juro, mas, do ponto de vista real, estamos, assim, no campo do juro negativo. Então, juros baixos, PIB crescendo, avançando, a confiança também aumentando, a confiança do mercado, investimentos sendo retomados e a relação dívida-PIB melhorando, ou seja, a dívida caindo, o déficit caindo, dívida caindo e PIB subindo. Então, isso é uma situação mais confortável para o Estado, para o setor público. Então, isso é um cenário, e conservando teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal, etc. Né? Então, esse é um cenário que eu diria bastante otimista, muito, muito otimista, né? Porque nele não há nenhum elemento surpresa, né? Você poderia... Hoje nós temos, assim, um exemplo radical de exemplo surpresa, aquele que ocorreu no Líbano, acho que foi ontem ou antes de ontem, uma explosão daquela, não é, do nada, como se diz, e causando a destruição de metade da cidade de Beirute. Quer dizer, além da Covid-19, todos os impactos no Líbano, o governo libanês terá que enfrentar os desafios de reconstrução. Quer dizer, é como se fosse um pós-guerra. É a mistura de pandemia com guerra imaginária, né? Vamos dizer, porque aquilo é um estrago proporcional a uma guerra. Então, a questão é que o Líbano, muito provavelmente, não tem recursos suficientes para serem liberados para, digamos, absorver esse problema de antes de ontem e também do Covid-19. Então, problema complicadíssimo, né? Bom, mas isso vamos dizer, é um caso que está um ponto fora da curva, né? Bom, e tem um cenário mais radical, mais pessimista, bastante pessimista, que é um cenário onde não há reformas. A gente vê uma movimentação já no Congresso e também da parte do governo, né, de se discutir, rediscutir a reforma tributária. Não estou vendo discussão sobre a reforma do Estado, não estou vendo discussão sobre reforma administrativa, enfim. Quer dizer, então, eu vou considerar um cenário assim bem pessimista, um cenário sem reformas. Sem reformas, nesse caso, possibilitando estouro do teto dos gastos, que, diga-se de passagem, já há uma pressão muito forte dentro do governo, dentro do Congresso, não é, para, digamos, refazer a PEC, não é, do teto dos gastos. Nesse caso, uma queda da confiança do mercado, PIB crescendo, mas muito baixo, apontando para uma insolvência na dívida, na dívida pública. Aí você tem complicações na área monetária, ou seja, inflação, Banco Central reagindo com juros, etc. Então, esse é um cenário mais pessimista, né? Bom, enfim, para finalizar, eu jogo um outro ponto aqui, assim, não só econômico, mas assim, mais social, político, porque em linhas gerais, o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, o que está acontecendo exige assim uma reação das sociedades, dos governos, uma reação que vá muito além da economia, né? Abarcando também a saúde, mas não só, abarcando outros aspectos, né? Então, eu chamo atenção para o momento pré-pandemia, quer dizer, digamos, os programas de recuperação, as reformas, as reações pós-pandemia, etc., os grandes, digamos, planos de recuperação, como estão desenhando para a Europa, como estão desenhando para os Estados Unidos. Então, a impressão que eu estou tendo é que há uma menosprezo pelo momento pré-pandemia. Então, quando entramos na pandemia,
o mundo não estava bem, né? Então, assim, a pandemia, o coronavírus serviu aí como um acelerador dos problemas, né? Por exemplo, do ponto de vista ambiental, o coronavírus provocou, digamos, uma trégua do homem em relação ao meio ambiente, à mudança climática, mas apenas uma trégua. Uma vez passada a pandemia, né, a civilização industrial, pós-industrial, retomam suas atividades e a todo vapor, né? Mesmo que seja gradativa, uma retomada gradativa, mas assim o modelo de exploração da natureza, o modo de produção, o padrão de consumo, o modelo de consumo, esses padrões muito provavelmente perdurarão ou serão conservados. Então, o coronavírus, eu estou assim percebendo que ele é um acelerador de desigualdades, né? Apesar dele provocar essa trégua pelo lado do meio ambiente, mas do ponto de vista das assimetrias socioeconômicas, do ponto de vista das desigualdades socioeconômicas, ele está sendo assim um forte acelerador, né? Então, as reformas, os programas, os planos de recuperação, né, pós-pandemia, poderão acabar tomando decisões que vão se somar aos efeitos de aceleração provocados pelo coronavírus, né? Então, assim, eu chamaria atenção para, antes da pandemia, a gente assistindo a um processo forte de descivilização, né? A negação de todos os tipos, da ciência, negação do outro, né? A propagação de ódio, enfim, né? Preconceitos, enfim, a descivilização desenfreada, uma desatenção assim, aguda com relação à ciência. Isso ficou claro, né, nos atrasos em relação à pesquisa do próprio coronavírus, né? Desatenção aos sistemas de saúde. Por exemplo, o sistema de saúde francês era um sistema exemplar, né? Ele foi pego assim de surpresa não para aqueles que vinham acompanhando o desmantelamento e a desconstrução do sistema de saúde francês, né? E a concentração de renda em todo o mundo, né? E todos os estudiosos, pesquisadores, não só Piketty, mas o Atkinson, né? E o Banco Mundial, economista do Banco Mundial, o FMI, economista do Fundo Monetário Internacional, que nunca se posicionaram em relação à questão da concentração de renda ou distribuição de renda, vem chamando atenção para a disfunção que a concentração de renda vem provocando no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico. Então, são problemas que estavam agudos antes da pandemia, quer dizer, no momento pré-pandemia, mas assim mas que poderão serem acelerados dependendo das decisões dos governos e das sociedades, né? Então, assim, você que gosta muito como eu, da economia institucional, os textos do Acemoglu com o Robson, né? Então, assim, ia recorrendo a uma frase clássica, tudo pode continuar como antes no quartel de Abrantes, né? Então, segundo o Acemoglu e o Robson, se a estrutura institucional não é abalada, ou seja, se as instituições políticas, as instituições econômicas, elas não são abaladas, então o arcabouço institucional ele continua persistindo. Então, assim, se a pandemia ela não consegue abalar essas estruturas no sentido de ameaçá-las, ameaçar o status quo, não é? Das elites que preservam, não é? Digamos, essas estruturas, esses modelos de desenvolvimento, então continuaremos como estávamos, não é?
eu acompanhei hoje a imprensa internacional, a população do Líbano está furiosa com o governo, com o governo do Líbano, não só por conta da Covid, mas por conta da irresponsabilidade em relação à gestão do estoque daquele explosivo que estava no porto. Quer dizer, então, veja, o mesmo questionamento pode também surgir em relação à gestão da crise da pandemia. Quer dizer, quais governos foram responsáveis, quais foram menos responsáveis em relação à pandemia, né? Em relação à gestão da crise da pandemia, em relação à gestão da pandemia. Então, eu estou colocando isso como, digamos, um elemento desestabilizador no sentido positivo, de você alterar o status quo dessa estrutura institucional, a ponto de você, digamos, mudar alguma coisa. Eu estou falando mudar o rumo, não é, dessas coisas, desses estados de coisas, né, que predominavam antes da pandemia. Então, esse é o grande risco. Eu estou acompanhando um debate que está sendo travado com filósofos, o Fukuyama, o Lévy da França e outros. A posição deles, o sentimento deles, e o Lévy lançou um livro agora, um e-book que, que traz digamos, uma sensação, como se diz, e traz um sentimento, uma hipótese muito pessimista, né? Que todas essas assimetrias, essas desigualdades serão aceleradas no pós-pandemia, né? Então, eu fiquei assim bem, não é surpreso, mas assim, curioso para aprofundar nessa questão, né? Porque os elementos que têm surgido na pandemia, né? Você tem solidariedade, cooperação, etc., mas tem muitas reações negativas, né? Você mesmo deve ter observado essa grande manifestação na Alemanha, em Berlim, não foi? No final de semana, com 15 mil pessoas, em plena pandemia, nas ruas, protestando contra o governo, contra o isolamento social, negando o coronavírus, enfim. Isso você vê em todo mundo. A Turquia, por sua vez, o governo caminhou por um caminho, digamos, muito mais estreito, né? Tomando assim decisões bem radicais, de extrema Autoritários mesmo, bem né? autoritários. Né? Machucando os poucos valores democráticos que existem no país, enfim, né? E bom, aqui também a gente observa muitas coisas acontecendo, quer dizer, o que a gente acaba constatando é que não existe só avião, que são poucos, nem aves que apenas, né? Tem muitas coisas no céu que a gente tem que observar com mais atenção. Enfim, é isso aí. Enfim, o traço geral, né, da minha reflexão, não sei se é a pandemia, isolamento, o traço geral é de mais pessimismo do que otimismo, né? Isso não, evidentemente que isso não é não é o bastante para eliminar o meu sorriso, né? Muito obrigado pelas reflexões, professor Jair. Enquanto você estava expondo o seu ponto de vista, alguns alunos escreveram no chat, não sei se você pôde dar uma olhada, Eu vi que passaram algumas alguns questões. Algumas questões. A primeira foi do Yuri. Você quer perguntar, Yuri? Ou é melhor o professor ler? Não, deixa eu ver aqui. Vou checar aqui. Acho que eu posso falar, professor. Pode perguntar, Yuri. Professor Jair, boa tarde. Não, é dentro da questão que até o senhor mesmo fala no seu ensaio, que mesmo a OMS ela declarando que o vírus vem de origem natural, que no caso veio de um animal, o presidente americano Donald Trump ele ainda continua com a retórica de que trata-se de um vírus artificial, que foi criado pela China.
Aí a minha pergunta seria que, dentro dessa questão que o senhor falou anteriormente de achar um culpado, até que ponto, economicamente falando, o presidente americano ele pode levar esse discurso, tendo em vista também a questão da guerra comercial e também nas eleições americanas no final do ano, já que a gestão dele da pandemia tem sido muito criticada lá nos Estados Unidos. Bem, eu acho que a hipótese dele não se sustenta porque ele e o secretário dele, que vem batendo nessa tecla, até nas últimas semanas, até deixaram de bater nessa tecla, né? É uma hipótese muito frágil, porque eles não apresentam provas, né? Os próprios cientistas reconhecidos, bastante reconhecidos nos Estados Unidos, afirmam que o vírus tem origem natural, né? Especificamente o morcego. Então, a OMS, ela não é um centro de pesquisa, né? A OMS, ela forma uma opinião, tem um conselho, ela forma uma opinião com base em resultados de pesquisas reconhecidos pelas comunidades acadêmicas, científicas, né? Então, assim, então ela assume que o vírus é provocado de maneira natural, ou seja, o surgimento, a fonte é animal, morcego, mas a única dúvida da OMS, dos cientistas, é que o que eu tenho acompanhado, qual foi o animal que serviu de ponto intermediário, né? De transmissor para o homem, né? Então, tem outras hipóteses. Nesse momento eu não sei, mas quando eu estava refazendo o texto, quando eu estava atualizando o texto, isso foi no início de agosto, uma equipe da OMS, a equipe de cientistas da OMS, tinha se deslocado para a China para desenvolver pesquisas junto com pesquisadores chineses a fim de aprofundar, né, essa hipótese da causa, né? Mas eu acho que, pelo que eu li, e outros cientistas europeus e americanos e latino-americanos, enfim, eu acho que a tese do Trump não se sustenta. Teve uma voz convergente ao Trump, foi o Prêmio Nobel de Medicina eu não sei em que ano, me recordo agora, tá no texto, o francês, e ele deu uma longa entrevista na televisão francesa e chocou muito a França, dizendo que o vírus era um resultado, era um produto era um resultado assim, um resultado bastante profissional, bastante profissional, ou seja, ele quis dizer que, e ele justifica nessa entrevista, é muito interessante, está no YouTube, inclusive. Ele diz que o vírus escapou de um certo laboratório na China, estava desenvolvendo uma vacina contra a AIDS, etc., né? Então, isso jogou mais lenha na fogueira, mas não foi muito em frente, porque os próprios cientistas franceses contestaram, enfim. Agora, isso é claramente vamos dizer, mais um ingrediente que o Trump usa para alimentar essa disputa geopolítica com a China, né? Agora, o que se vê é que, bom, claramente há um declínio, né, da influência americana no mundo, um avanço da China, um avanço da própria Rússia, da Turquia, enfim. Então, há uma certa parte do mundo que os próprios Estados Unidos se retiraram, né? Trump colaborou com isso. E, bom, o Trump, o que ele tem alimentado, o que ele tem, digamos, animado, é essa guerra comercial, por trás da guerra comercial, porque a guerra comercial é uma consequência, por trás da guerra comercial tem a guerra científica e tecnológica. Então, não é à toa que
que a NASA, né, ele fez muita pressão para essa missão da NASA com a empresa do Musk, e depois o lançamento do robô para chegar até Marte, etc. Né? A China também lançou lá uma missão para Marte. Então, tem toda essa movimentação, essa guerra científica, tecnológica, não é? E resulta na guerra comercial. Isso aí é o que está em jogo. E a impressão que dá é que isso está apenas no início, né? Então, o Trump usa isso para alimentar essa guerra, essa disputa, né? Mas é uma guerra de retórica. Só pegando um pouco esse gancho, eu acho que foi mais ou menos em fevereiro ou janeiro, máximo, que houve uma certa crítica da OMS, não corroborando essa ideia de que o vírus é artificial, foi criado em laboratório e tudo, mas uma crítica à falta de transparência na China. Teve aquele médico chinês que ficou famoso, né, porque foi preso pela polícia local, porque queriam divulgar que estava tendo essa pneumonia nova e que ia contaminar todo mundo. Então, houve, por parte da OMS, uma crítica na questão da gestão sanitária, né, dizendo, alguns cientistas ligados à OMS disseram que a China foi muito incompetente do ponto de vista sanitário para reter essa epidemia na China, e em função de uma infinidade de erros, esse vírus se espalhou pelo mundo. Então, a questão da indenização talvez pudesse utilizar esse pretexto, né, da questão de a vigilância sanitária foi incompetente em reter o vírus naquele local, no começo, e depois que espalhou pelo mundo foi que a vigilância sanitária local da China conseguiu funcionar melhor, mas aí já estava no mundo inteiro. Só um comentário, desculpa. Não, mas Temos... Pode falar. eu acho que, viu, Marcelo, eu acho que por aí é mais, se sustenta melhor o ataque. Por exemplo, lá no início da pandemia, o Trump foi claro, no interesse não só geopolítico, mas o interesse em relação às indenizações. As indenizações relativas aos custos econômicos, né, financeiros, fiscais, financeiros, econômicos causados devido à negligência da China. Eu acho que esse argumento é mais interessante e tem um fundo aí digamos, de verdade, né? Na medida em que você tem um sistema fechado, né, e um filtro muito forte das informações, né, e também uma força de intervenção, né, aguda do Estado, enfim. Então, eu acho que teve aí um problema. Agora, também tem acusações em relação ao MS, em relação ao MS, por conta da ligação dela, da direção, porque a direção da OMS, a eleição, né, a indicação, a eleição da direção da OMS teve uma certa influência chinesa, que é rotativo, né? E essa, vamos dizer, essa cúpula da OMS atualmente tem uma certa influência, segundo os cientistas políticos, né, tem indicado que tenha um dedo da China nessas indicações e na eleição dessa cúpula, né? Agora, esse argumento, ele é mais forte, né? O atraso do sinal de alarme. A falta de transparência, né? Se a gente for olhar para aquela tabela do Worldometers, né? A Bolívia e o Equador estão mais ou menos junto com a China na quantidade de infectados. Só que Bolívia e Equador têm menos de, sei lá, 1% da população da China, né? Um vírus com essa capacidade tão grande de se espalhar, principalmente em regiões com alta densidade populacional, né? Então, é muito estranho esse tipo de informação, né? Que o Equador, que tem 1% da população da China, tem mais mortos do que houve na China. Muito pouco plausível do ponto de vista de quem estuda demografia, né?
Então, é estranho isso. Mas temos uma pergunta também da Isabela. Se você quiser, Isabela, pode ligar o microfone e fazer a pergunta diretamente para o professor. Boa tarde. Boa Olá, tarde. professor Jair. Matando aqui a saudade das suas aulas, né? Tudo bem, Isabela? Eu queria fazer a pergunta em relação à possibilidade, o que é que o senhor pensa da possibilidade de haver uma intervenção da OMS, por exemplo, na forma como os animais eles são manejados quando eles são comercializados em feiras e em mercados na China, como uma forma de prevenir outros tipos de, sei lá, futuras pandemias. Eu acho que aí, assim, força de intervenção não tem, né? Até onde eu conheço sobre a força da OMS. Agora, eu acho que a OMS pode ter um papel importante no sentido de desenhar novos protocolos, né? Recomendações, e contar com outros órgãos para que essa relação do homem com, né, os animais, mas a questão é muito mais complexa, né? Porque o que a gente assiste é quando a pandemia chega, o que a gente tem no mundo, mas aqui está muito presente no Brasil e desgraçadamente coincide com é uma forma de dizer, porque a gente pode colocar entre aspas, com um governo que não é dizer que ele está paralisado, ele sinaliza para positivamente para um avanço do desmatamento, enfim. Então, o que a gente assiste é uma aceleração dessa agressão sobre a natureza. Quer dizer, o que a gente tem, quer dizer, a pandemia, ela pega, essa coisa, a pandemia pega, a gente acaba considerando o coronavírus, a pandemia, como algo, digamos, fora do nosso contexto, o contexto do homem, né? Mas, exatamente, a pandemia é uma demonstração do modelo que está sendo desenvolvido no mundo, quer dizer, surge exatamente no momento em que o homem e a natureza estão, assim, cansados, né? A população, ela está envelhecendo, do ponto de vista cultural, empobrecendo, então, e exercendo muita pressão sobre recursos naturais, sobre a natureza, sobre o clima, acelerando as ações humanas, acelerando a mudança climática, enfim, quer dizer, o surgimento do vírus tem a ver com isso, né? Outros cientistas têm alertado para o risco de surgimento de novos vírus, inclusive da Amazônia, etc., devido a essa pressão exercida, né, do homem em relação à natureza. Então, o problema é muito mais complexo, né? Muito mais complexo e, de repente, a gente passa a pensar que o homem, digamos, as sociedades são impotentes para frear esse processo, né? E é um detalhe. Eu acho que o coronavírus é um detalhe e faz parte dessa complexidade, dessa relação do homem com a natureza, dessa pressão, né, exercida do homem em cima da natureza. O antigo presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, tinha uma frase muito pitoresca a esse respeito, né? Dizia que é quando a maré baixa que a gente descobre quem estava nadando pelado, né? É um pouco essa questão do coronavírus. Ele veio, mostrou quem estava realmente muito desorganizado, completamente despreparado para qualquer tipo de reação. Exatamente. E a Pamela, eu acho que tem uma pergunta exatamente nessa direção, né, Pamela? Pode falar. Pamela, tudo bom, Pamela?
Oi, Pamela. Não sei se a Pamela está um pouco tímida hoje. Pode falar, Pamela. Não, a Pamela não é tímida, não. Eu acho que é a internet dela que está um pouco tímida, porque ela entra, Ela cai tá fora, caindo, entra, cai fora, coitada. É porque o aplicativo mudou. Ah. Aí, eu, em vez de apertar no botão de desmutar, eu tô apertando desligar. Pode falar, Pamela. Estamos lhe ouvindo. Então, eu tinha até mandado que eu queria só que falasse um pouco sobre a questão do papel institucional brasileiro, a questão da desorganização política, como isso tem agravado a pandemia no Brasil, inclusive que talvez essa falta de articulação entre estados e o federal faz com que, por exemplo, os números continuem crescendo, porque não estabilizou. A gente todo dia tem mais de 1.000 mortes, vamos bater 100.000, e continua assim. Tem estados que estão piorando, entrando na segunda onda, e também esse empate entre federal, estadual, a volta do federalismo, um novo arranjo institucional, mais descentralizado. Queria que falasse um pouco disso. Ok. Não é muito amplo, né? De novo, a complexidade, mas, assim, tem um elemento complicador nisso tudo, que é a própria figura do presidente da República, né? Então, assim, a gente está atravessando uma fase no federalismo que assim, apresentando alguns aspectos que só mesmo em outras épocas não republicanas é que acontecia. Então, a relação do governo federal com os estados e municípios, principalmente as capitais, é uma relação discricionária, em função das preferências. Mas isso é uma coisa completamente antirrepublicana. Então, digamos, a proclamação da República, né, do Brasil, 1889, daí nasce uma nova Constituição, mas nasce também o federalismo. Mas o que a gente observa é que, bom, na evolução, no início da República, federalismo, as estruturas institucionais, as relações entre estados e governo federal, quer dizer, foi um processo de aprendizagem, né? Então, o federalismo ele foi se aperfeiçoando com o tempo, e nas várias constituições nós temos inovações, a cada instituição tem inovação. Então, assim, nem mesmo no regime militar as relações foram tão ruins entre governo federal e governos estaduais. É claro que, durante o regime militar, a Constituição de 67, ela foi centralizadora, que faz parte do processo evolutivo do federalismo brasileiro, esse aspecto pendular, né? Aí você tem momentos que centralizam, momentos que descentralizam, enfim. Entre 64 e 85, nosso federalismo, ele funcionou de maneira centralizada, por conta né, os militares eles não se dão bem com um sistema descentralizado, né? Mas as relações foram republicanas, obedecendo à Constituição, etc. Inclusive, a Constituição de 67 trouxe inovações importantes, como o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, né? Isso foi aperfeiçoado na Constituição de 88. A Constituição de 88 tornou o federalismo muito mais republicano. Então, com pesos e contrapesos, né, e aperfeiçoando os mecanismos de redistribuição dos recursos fiscal-financeiros, né, melhorou muito os fundos de participação, o Nordeste passou a ter fundo de desenvolvimento, enfim, quer dizer, mas o que a gente está assistindo, né, atualmente é uma relação discricionária em relação aos estados e municípios.
Isso vamos dizer, antes da pandemia, hein? Com a explosão da pandemia, a chegada dela no Brasil, essas relações pioraram. Pioraram porque, inclusive, esse projeto de reeleição, né, a própria natureza política do chefe de Estado, né, e também uma coisa, uma coisa que a gente tem que levar em conta, que eu coloco no texto, na minha reflexão, é que, no momento pré-pandemia, o mundo vinha atravessando um avanço, assistindo um avanço assim muito forte desses movimentos que eu chamo anti-iluministas. Um outro dia a gente pode discutir melhor, né, essa questão. São movimentos anti-modernidade, né, era moderna. Então, o primeiro pilar que eles atacam é a ciência, é a cultura. Então, nós assistimos atualmente uma guerra cultural sem fim. Né? Então, o próprio governo diz, não, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, até da Saúde, né? E o da Ciência e Tecnologia, enfim, são ministérios, digamos, marcados para serem ocupados por guerrilheiros que consigam fazer a boa guerrilha da contracultura da modernidade. Então, tudo isso complica, e ficou muito claro durante a pandemia, o negacionismo. Mas, às vezes, as pessoas perguntam, mas por quê? Por que o nosso presidente é tão negacionista, não reconhece as mortes, não emite nenhuma mensagem de pêsames às famílias, nenhum sentimento assim, né, de perda? É incrível, imediatamente após a explosão sofrida lá pela cidade de Beirute, o presidente se manifestou dizendo que sentia como se fosse uma explosão aqui no país. Mas não emitiu até hoje nenhuma nota assim firme, né, de pêsames, não decretou nenhum luto oficial em relação às famílias vítimas que perderam, né, vidas. A gente está atingindo 100 mil pessoas no país. Né? Então, assim, então isso não se discute muito, mas isso aí faz parte desse movimento anti-iluminista, anti-modernidade, né? Esse negacionismo. Então, por que essa maneira de tratar o Ministério da Saúde, tratar as universidades como são tratadas? Então, isso não pode passar despercebido, né? Então, assim, isso é um complicador. Isso é um complicador que pesa muito, principalmente nessa circunstância que a gente está atravessando da pandemia, né? Agora, é claro que aí, como tem a negação e também a projetos de reeleição e diferenças ideológicas muito fortes, né? Então, isso complicou na relação com os estados, principalmente do Nordeste, né? E complicou a relação federativa. Mas tem duas coisas. Primeiro, a Constituição de 88, que garante a autonomia aos estados e municípios nessa questão. Decretar isolamento, decretar lockout, ou lockdown, enfim. E o Supremo Federal garantiu sacramentou e consolidou essas autonomias, essa autonomia. Então, isso, quer dizer, felizmente, a gente tem instituições funcionando, né? A contragosto do governo federal. Então, assim, é cedo ainda para a gente conhecer todos os meandros dos problemas, é cedo para a gente conhecer as sequelas, né, deixadas, ocorridas, mas após a pandemia,
muita coisa vai ser revelada, né? Inclusive essa relação do Ministério da Saúde com os governos estaduais, né? Quer dizer, na medida em que se decreta a cloroquina como, digamos, fundamental no tratamento, e ao mesmo tempo faltam medicamentos sedativos, medicamentos que são essenciais para o tratamento de pessoas que estão na UTI, etc., né? Então, isso faz parte do contexto. Quer dizer, enfim, tem aí pelo menos 3 complicadores. Maravilha. Muito obrigado, professor Jair. Muito obrigado a todos os que estão aqui. Nos fizeram perguntas, a Pamela, a Isabela, ao Yuri e a todos os que participaram. Então, nós já exploramos demais a voz e o talento do professor Jair. Então, queríamos deixar, talvez, mais um questionamento, mais uma pergunta e os comentários finais do professor Jair. Muito obrigado, professor. E Obrigado, até Marcelo. uma próxima vez. Pode Obrigado fazer aos seus meninos. comentários finais. Foi uma satisfação. Bom, comentários finais. Continuem se cuidando. Continuem se cuidando, porque a pandemia ainda não acabou. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês, revê-los, matar saudade, porque essa falta de contato com colegas e estudantes, assim, somente o reencontro físico, interativo, não é físico, mas eu estou dizendo troca de interação de ideias e conversas, né, ao vivo, fisicamente, isso não tem substituto, né? Eu já estou percebendo que as empresas já não estão suportando mais esses trabalhos remotos, home office, né? Principalmente, digamos, num processo evolutivo, quer dizer, para você passar uma pandemia, alguns meses, 3, 4 meses, tudo bem, mas uma evolução de alguns meses, 1 ano, 2 anos, isso aí as empresas perdem, né? Não há governança suficiente capaz de, digamos, fazer uma boa gestão de recursos humanos e, né, à distância. Isso é uma necessidade humana nossa, né, de estarmos juntos, cooperar, interagir. Então, a gente torce para isso passar logo, para estarmos juntos de novo na UFC, na FEAC, né, nas salas de aula de novo. Tomara, tomara. Todos muito saudáveis, muito fortes e dispostos a voltar à FEAC. Muito Muito bem. obrigado, professor Parabéns Jair. pela Muito obrigado iniciativa a de todos. vocês. Grande abraço. Tchau. Muito obrigado a todos. Tchau. E até a próxima. Acho que eu esqueci de comentar para aqueles terem os certificados, né? Mais uma vez, eu sempre esqueço isso. Então, talvez seja bom um de vocês escrever no fórum, bem no começo da reunião, porque senão nunca vou me lembrar. Então, Jordana, também a Jaine, né? Se quiser um certificado, é só escrever o e-mail para o pessoal do PET, certo? Que aí a gente manda o certificado para quem participou dessa palestra. Então, muito bom revê-los a todos e até lá. Muito obrigado. Tenham todos uma... saudade também, Jaine. Você já voltou para aqui de gravar?